Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Curve a sua cabeça, estarei fazendo de início uma oração. Amado e glorioso Deus, neste momento, Senhor precioso, porque estamos em Tua presença, Senhor, a glorificar a Ti. Senhor, que Teu Espírito Santo use agora a nossa boca, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, eu te peço isso, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estaremos adorando o nosso Deus com o hino da harpa cristã, o número 116, cujo título é Livre Estou. Convido a minha esposa para estar adorando a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor. Antes de louvar o Senhor, vou deixar um versículo para a meditação de todos, que diz assim, o salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Em nome de Jesus, agora eu vou louvar o Senhor. Agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no Salmo 40, Salmo de número 40 e o versículo 5. Salmo este que diz assim, o versículo 5: Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Meus prezados irmãos, observemos a expressão do salmista. Aqui, o salmista aqui é Davi. Percebemos a expressão do salmista: eu quisera contá-los, eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar.
Davi aqui, ele está falando de algo que Deus havia feito na sua vida. Então, esse texto, essa mensagem, fala de algo que supera as nossas expectativas. Porque aquilo que Deus faz na vida do seu servo, aquilo que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher que teme ao seu nome, que teme a sua grandeza, como foi o caso do rei Davi, um homem que entregou sua vida ao Deus de Israel. E aqui nós podemos observar como que ele se expressa dizendo: os teus pensamentos, ó Deus, não se podem contar diante de ti. Eu quis anunciá-lo e manifestá-lo, mas são mais do que se podem contar. O que Deus fez na vida do rei Davi, na verdade, superou as suas expectativas. Veja que Davi, meus prezados irmãos e amigos e ouvintes, Davi, a história bíblica começa falando que Davi, ele era apenas um apacentador de ovelhas, e que estava lá no meio do mato, longe da casa do seu pai, cuidando de ovelhas, cuidando, zelando, defendendo-as de lobos, defendendo-as de feras. E lá estava Davi, um pastor de ovelhas. E a Bíblia deixa bem claro que o que Deus fez na vida de Davi faz jus à sua expressão, quando ele diz que queria manifestar e contar o que Deus havia feito em sua vida. Mas ele diz: mas são mais do que se podem contar. Veja que Deus fez na vida de Davi. Deus tirou do meio das ovelhas e fez de Davi um músico em Israel. Deus fez de Davi um escritor. Deus fez de Davi um poeta. Deus fez de Davi um rei que passou a reinar sobre Israel. O que Deus fez na vida de Davi superou as suas expectativas. Então veja, meus prezados irmãos, que vale a pena nós entregarmos a nossa vida a Deus, porque é verdade que os momentos difíceis, os momentos de batalhas travadas, serão certos na vida de todo aquele que serve a Deus. Deus estará conosco. Não significa que não teremos luta, não significa que nós não teremos perseguições. Não, estar com Deus não significa estar ausente de batalhas, estar ausente de perseguições. Não, estar com Deus é viver uma vida de graça. Estar com Deus é viver uma vida de fé. Estar com Deus é viver uma vida de busca aos caminhos do Senhor. Isso Davi fazia. Quantas batalhas Davi enfrentou, mas no versículo 1 desse Salmo 40, ele demonstra o quanto ele teve paciência quando ele escreveu o versículo 1: eu esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Então este era Davi, um homem que sabia esperar em Deus, um homem que não só clamava, mas ele esperava, não precipitava, não queria ajudar Deus em nenhuma hipótese, porque ele sabia que do Senhor vinha a sua vitória. Mas veja que o que Deus fez na vida de Davi foi um resultado de uma vida com Deus. O que Deus fez na vida de Davi foi o resultado de uma perseverança. O que Deus fez na vida de Davi foi o resultado de uma vida de oração. Isso nós podemos observar na vida do rei Davi. Nós podemos observar também que o seu filho Salomão, ele trouxe consigo também uma experiência muito grande. E o que Deus havia feito também na vida do rei Salomão ultrapassou as suas expectativas. Veja que um dia a rainha de Sabá, que viajou dias até chegar em Israel, e ao chegar em Israel e ao ouvir Salomão, o rei agora de Israel,
ela disse assim à rainha: olha, não me disseram a metade do que eu ouvi lá na minha terra. Por quê? Porque o que Deus fazia na vida de Salomão, a sabedoria que Deus havia colocado sobre Salomão, a sabedoria que Deus deu quando Salomão orava, pedindo a Deus direção para a nação, pedindo a Deus sabedoria para a nação, para dirigir o povo de Deus. Então veja que Deus havia dado uma porção para Salomão, uma porção da sua sapiência. E veja que o Salomão, ele foi um homem de uma sabedoria muito grande, da qual a rainha disse: olha, não me contaram nem a metade do que eu ouvi, porque o que Deus fez na vida do rei Salomão ultrapassou as expectativas. É isso, meus prezados, que Deus faz na vida daquele que o serve, na vida daquele que nele confia, supera as suas expectativas. Eu quero dizer a você, meu ouvinte, que Deus, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus que faz coisas fenomenais, coisas que nos surpreendem. Deus é aquele que Ele é o dono do céu e também é o dono da terra. Deus usou o profeta Isaías dizendo: o céu é o meu trono e a terra o escabelo de meus pés. Então veja que este é o Deus na qual nós servimos, um Deus que não perde batalha, e contra as suas forças não existe defesa. Tudo o que Deus faz supera a expectativa de um homem. Conta que um representante de uma empresa, uma certa feita, ele estava viajando para o interior a serviço da empresa onde ele prestava serviço. E esse representante, passando por uma rua muito comprida no interior, rua de terra, rua escura, e já estava quase que anoitecendo, quando que os pneus do seu carro, não só um, mas dois, talvez por ser uma terra de terra, talvez muitos pedregulho, talvez alguns arame, mas conta que dois pneus do carro daquele representante veio a furar, não só um, mas dois, e ele foi obrigado a parar em um lugar onde já estava escurecendo, e ele, preocupado, ele desce do carro e tenta ainda andar um pouco mais, mas ele percebe que não dá para prosseguir, porque os pneus do seu carro não tinham condições, e ele então encosta, ele deixa o carro, e ele vê lá longe, naquela rua poeirenta, naquela rua escura, e ele vê uma luz lá embaixo, e ele então deixa o carro, e ele vai em direção daquela luz, e vai caminhando, e quando ele vai se aproximando, e ele vê escrito pensão, e ele então diz: poxa, pelo menos eu tenho um lugar para passar esta noite, e até amanhã cedo eu resolver a questão dos pneus do carro. E ele então chega até onde estava a pensão, e bate na porta, e o dono já estava quase fechando, mas aí ele atende aquele homem de meia idade, o representante de uma empresa, e ele então diz para o dono da pensão: eu gostaria de passar aqui esta noite, os pneus do meu carro, lá logo aqui a 1000 metros, os dois pneus, eles furaram, e eu preciso de um abrigo, poderia passar pelo menos esta noite aqui na sua pensão? E então o senhor o recolheu com bastante amor e disse: não, venha, e já pediu para a senhora dele preparar um prato de sopa, e mandou preparar o quarto também para ele, e enquanto ele toma a sopa, vai até o banheiro para tomar um banho, para poder descansar, e ele chega ali, então ele entra naquele banheiro, a toalha já estava ali, o sabonete também estava ali, e ele então toma o seu banho e sai daquele banheiro se sentindo muito bem recebido, e tudo ao seu dispor, e ele então
vai até o seu quarto. Chegando no quarto, ele entra no quarto e lá estava a cama, a coberta e também o travesseiro, e ele deita tranquilo, sente-se como se estivesse na casa dele, sente-se tranquilo, e logo ao amanhecer, o dono da pensão o acorda, e ele, ao acordar, vê que já está claro, e o dono da pensão entrega a chave para ele, quando ele vai tomar o café, e diz: olha, aqui está a chave do teu carro, eu tomei a liberdade de chamar o guincho, trazer o seu carro, e trocamos os pneus, e está tudo certo. E ele então paga ali o devido, e agradece ao dono daquela pensão, e sai e vai embora tranquilo. E passado algumas semanas, esse representante, ele nas suas viagens a serviço da empresa, dessa vez ele para em um hotel de 5 estrelas, e naquele hotel ele então entra, e ele, ao chegar no banheiro, ele vê que não tem a toalha, não tem o sabonete, ele precisa ficar chamando, e ao ir ao quarto deitar-se, ele vê que falta a toalha, falta alguma coisa de necessidade, e ele então se desgosta daquele hotel de 5 estrelas e sai aborrecido. E agora nós, diante deste quadro, a gente para pensar, aquele homem representante, diante de uma pensão, diante de um lugar inferior, comparando com o hotel de 5 estrelas, nós percebemos como aquele homem saiu alegre, satisfeito daquela pensão. Agora, em um hotel de 5 estrelas, ele sai desmotivado, e ele sai talvez até murmurando, porque qual a diferença entre a pensão e aquele hotel de 5 estrelas? A diferença está em que a pensão superou as suas expectativas ao ponto de ele sair feliz com tudo que havia acontecido, enquanto que no hotel de 5 estrelas ele sai desmotivado e triste porque não alcançou a sua motivação. Isso nos traz, meus prezados irmãos e amigos, uma reflexão sobre essa ilustração, que é a seguinte: veja que o que Jesus ele fez também na nossa vida superou as nossas expectativas, porque a Bíblia diz que aonde o pecado havia abundado, agora superabundou a graça. Cristo nos deu uma salvação da qual nós não tínhamos antes. A nossa vida era uma vida regressa, era uma vida perdida. A nossa vida, ainda que vivíamos em família, ainda que vivíamos entre amigos, ainda que vivíamos com objetivos na vida social, mas todavia o que Cristo veio a fazer por nós na cruz do Calvário superou as expectativas de um ser humano, a minha e a daquele que entregou a sua vida a Cristo. Quando nós temos o encontro com Cristo, a nossa vida ela é mudada de uma maneira tão grande que nós percebemos e nós nos motivamos a ter vida, nos motivamos a ter felicidade. Por quê? Porque o que Cristo fez na nossa vida, nós podemos dizer, como disse o salmista Davi: eu queria anunciá-lo e manifestá-lo, mas são muito mais do que se podem contar. Realmente é isso o que Deus faz na nossa vida. O que Deus faz, meus prezados amigos e irmãos, é de nos trazer uma alegria muito grande. Por isso que o salmista Davi, este mesmo que escreve o Salmo 40, no Salmo 122, ele expressa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor nós encontramos alegria, nós encontramos paz. Talvez alguém possa até dizer, nesses dias que nós estamos atravessando, mas eu não posso ir à casa do Senhor, como eu posso alegrar-me? Mas neste caso, nós
nós somos a igreja de Cristo, aonde nós nos reunimos não só no templo, porque o templo, eles são pedras inanimadas, mas a igreja, ela é um organismo vivo, e sou eu e é você, meu prezado irmão, e talvez você que ainda não tem entregado a tua vida a Cristo, seja um organismo vivo neste momento, entregando a sua vida a Cristo, pois Ele fará coisas grandes na tua vida, que vai superar as suas expectativas, como superou ao do salmista, ao dizer: eu queria contá-lo, o que Deus fez na minha vida, mas são muito mais do que se pode contar. Que Deus abençoe a tua vida, meu amado irmão e ouvinte. Que o Espírito Santo, o mesmo que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, possa falar muito mais ao teu coração. Eu quero neste momento agradecer a Deus por estar falando da sua palavra, mas eu não poderia deixar também de mencionar ao meu pastor, ao pastor Eliezer Pereira, pastor na qual, se hoje eu estou aqui neste templo falando das maravilhas do Senhor, e eu devo em primeiro lugar ao Senhor dos Exércitos, ao Deus dos deuses, Rei dos reis, e também ao meu pastor Eliezer Pereira. Que Deus continue abençoando a vida do meu e do nosso pastor aqui do setor 9 da Assembleia de Deus, do setor 9 aqui em Itaquera. Que Deus continue abençoando também o nosso pastor de honra, que é o pastor José Pereira. Devo muito a estes homens que confiou a mim este púlpito e a este templo, a estas pedras inanimadas. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Eliezer. Que Deus o abençoe e que abençoe todo o setor e todas as congregações que está em sua responsabilidade. Que Deus abençoe a todos. Quero chamar mais uma vez a minha esposa. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus neste momento tão precioso que o Senhor nos concedeu. Vamos orar, Amém. Amado e glorioso Deus, nós oramos ao Senhor neste momento, agradecendo a Ti pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar falando do Teu amor, de estar falando da Tua palavra, dos Teus feitos, das Tuas maravilhas, Senhor. Meu grande Deus, eu Te agradeço por este momento, pedindo, Senhor, abençoa os ouvintes, abençoa aqueles nossos irmãos que foram acometidos, Senhor, ó Deus, por este vírus que está aí fora. Meu Deus, guarda-os, ó Senhor, nos leitos de enfermidade, abençoa esta nação brasileira, abençoa os demais países, abençoa o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus, abençoa esta nação, meu Deus, e o presidente. Nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações e comunhão do seu Santo Espírito seja agora com cada um, desde agora e para sempre. Amém.